Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios de Salomão, capítulo 23, e nós vamos ler somente o versículo 7. Eu gosto muito dos livros de Salomão. O primeiro livro que ele escreveu, quando estava entre 40 e poucos anos, foi o livro de Cantares de Salomão. É um livro em que ele descreve, embora ele teve 1000 mulheres, na época era uma outra realidade, 700 concubinas e 300 princesas, ele amava uma mulher, chamada de Sulamita, digna de Salomão. E ele descreve sobre o romance, a graça que Deus dá para um casal. Mas também trazendo uma tipologia sobre o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Depois, em sua meia-idade, entre 50 e 60 anos, ele escreve o livro de Provérbios. Frases da época, conclusões interessantes, isso é, de uma pessoa de meia-idade e que, se você reparar bem, ela vai trazer um equilíbrio e um avanço para a vida. Tem um versículo que diz, mel é bom, muito mel não é bom. Simples assim, quando ele fala sobre equilíbrio. E quando já está com uma idade avançada, embora seja teórico ainda, mas as características de escrita são de Salomão, escreve um livro de Eclesiastes, que significa reunião da região, reunião da assembleia. Um livro conclusivo em que diz que há tempo para todas as coisas, e tudo que há debaixo do sol é vaidade. No capítulo 12, ele vai lembrar algo sobre um alerta da vida. Ele fala, você que é jovem, aproveite para você conhecer a Deus, porque vai chegar um momento da tua vida, um período da sua vida, em que você vai descobrir esse verdadeiro valor, e você não vai ter força para isso, você vai ter desperdiçado a sua vida. Pastor Rogério Amorim trouxe uma mensagem uma vez, onde ele disse que um dos piores arrependimentos da vida é o da velhice, porque não dá mais para você voltar ao tempo de construir algumas coisas, ou de recuperar algumas coisas. Deu para você entender um pouquinho? Achou aí o livro de Provérbios? Então tá bom. Capítulo 23, versículo 7. Eu vou ler para você a minha tradução, que diz bem assim, porque como imagina em sua alma, assim atrairá e dirá, come e bebe. Assente-se, por favor. Porque como você imagina na sua alma, você vai atrair. Aquilo que a tua alma imagina, você vai atrair. E você vai comer disso e você vai beber disso. Nós estamos uma série de mensagens no início desse ano, que falam sobre chamado e fé. Semana passada foi falado sobre o ofício, e descrito a respeito de algumas coisas. Mas eu quero que você entenda 3 princípios a respeito desse versículo que eu achei importantíssimo entendermos. Você já reparou que algumas pessoas, há uma tendência de que se repitam as mesmas coisas durante a vida? Está no 15º casamento, a irmã Gretchen. O irmão Fábio Júnior está no 8º casamento. E as coisas continuam repetindo. É impressionante como algumas pessoas estão em algum ambiente, e naquele ambiente parece que puxa a briga. Está me olhando esquisito, já vem me provocar. É impressionante como algumas pessoas puxam dívida. Você ganhavam 2.000 por mês. Tinha uma dívida absurda. Casou com um milionário ou uma milionária. A dívida ficou milionária. Como é que pode? A pessoa, ela é um imã para repetições, para tendências, para situações. Tudo aquilo que você respeita, tudo aquilo que você reconhece, você atrai os favores ou você repele os favores. Isso é, se volta ao seu favor ou se você não reconhecer, pode se tornar contra você. Jesus disse mesmo isso, ele mesmo falou, não é? Que a pedra que rejeitaram era a pedra principal, a pedra angular, ele mesmo. E isso vai se voltar contra eles. Nós estamos falando de um juízo.
Então eu quero tratar com você e traçar aqui 3 pontos muito importantes sobre esse chamado e essa fé que eu tenho falado sobre esses dias. Como base, eu vou falar para você sobre a importância da palavra de Deus, de início, como eu tenho falado todas essas mensagens nessa série. Primeiro ponto, a palavra de Deus é o conselho de Deus, é a sabedoria de Deus. Presta bem atenção, o teu futuro depende do conhecimento desses princípios que estão na palavra de Deus. Quem conhece tem a opção. Quem não conhece não tem opção. Fica tonto. É dirigido por quem acha que sabe ou quem tem a propaganda melhor, mas quem conhece tem a sabedoria para opinar. A tristeza de Deus é ser duvidado. Quando você não o reconhece, você não o atrai. O prazer de Deus é quando cremos nele. Por isso, ele não responde à nossa dor, ele responde à nossa fé. Eu vou repetir, Deus não responde à nossa dor, ele responde à nossa fé. Deus nunca responde para a tua dor, ele vai responder para a tua fé. Jonas estava na barriga do peixe, e ele orou, e Deus respondeu para quem? Para o peixe. Deus não respondeu para ele. Jesus estava dormindo na polpa do barco, lá atrás. A tempestade veio, os discípulos gritavam, estavam apavorados. Um gritou lá, nós vai morrer. E isso não acordou Jesus. A tempestade não acordou Jesus. Os discípulos gritando não acordaram Jesus. Mas o que acordou? O que despertou Jesus? O fato de dirigirem a palavra a Ele. Não te importa que morramos, Senhor? A nossa oração, ela desperta a Deus. A nossa fé desperta a Jesus. E Jesus respondeu aos discípulos? Não. Ele primeiro respondeu à tempestade. Ele repreendeu a tempestade, ele repreendeu o vento, o mar agitado. E depois ele se dirigiu aos discípulos. Porque ele não responde à nossa dor, ele responde à nossa fé. Jesus pode passar por uma multidão, mas ele para atender a fé de alguém que tocou nele com fé. Uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue e estava desenganada por todos. Ali ela é curada. Sua dor não atrai a Deus. A fé atrai a Deus. Os problemas não atraem a Deus. A fé atrai a Deus. O produto da Bíblia é a nossa fé. Aqui está a fábrica da fé. A fé, ela é a crença em Deus. A fé é a ligação com Deus. E o que eu ouço determina o que eu creio. Eu não sei se você já estudou sobre a forma em que o comunismo se aplica em um lugar. É engraçado que no Brasil, nazismo é crime. E naturalmente, eu não apoio nazismo. E toda pessoa decente mentalmente não vai apoiar o nazismo. Mas apoiar o comunismo, que matou muito mais gente do que o nazismo, é insanidade histórica. É esquecer que o sistema Mao Tse Tung, onde foi mais fortemente aplicado isso, matou mais de 60 milhões de pessoas. Na Rússia, mais de 20 milhões de pessoas. E sabe uma das coisas que eu acho interessante? Tem um livro indicado por Billy Graham, chamado Torturados por Amor a Cristo. O relato de um homem que escreveu um livro chamado Robert Blam Blam Blam. Não sei falar o nome dele. Rapaz da Romênia. Na Guerra Fria, esse homem foi preso, torturado. E uma das coisas que me chamaram a atenção foi que uma sala de tortura que eles ficavam lá por semanas ou meses, eles ficavam 17 horas por dia, escutando que o comunismo é bom e que o cristianismo não presta. Quem acompanha a página da Gospel Prime vai ver, vai acompanhar os relatos do que estão fazendo nas escolas comunistas na China. E uma das coisas que estão fazendo é ensinar as crianças que o cristianismo é mal e que ele faz mal para a humanidade.
Porque aquilo que a gente escuta determina aquilo que a gente crê. Tem um desenho novo aí que está na primeira série. Eu não vou saber falar isso. The Warlana Gospel. Que fala sobre crenças mundiais, mas na verdade relativiza tudo, começando por crianças, juniores. Eu assisti, por isso que eu estou falando isso. Meu irmão, o que eu ouço determina o que eu creio. Então eu vou falar para você o que eu tenho falado em outros cultos aqui. Cuida da tua fé. Porque fé é para frente. Cuida da tua fé, porque fé é para frente. A palavra de Deus, ela é fundamento para todas as etapas da vida. A palavra de Deus é a sabedoria dele para nós. Atraia a fé através da palavra de Deus. A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Escute ela, converse sobre ela, tire dúvidas sobre ela, porque as distrações estão tomando conta do nosso ser. As tristezas, as questões deprimentes estão tentando envolver a direção da nossa expectativa. Cuide da sua fé. Se você começar a escutar alguns que eles se intitulam pensadores, você só vai deprimir. Porque são questões e mais questões, mas não são soluções. A Bíblia é a base para a nossa fé. O que você anda lendo? O que você anda ouvindo? Vai determinar se você vai vencer o pecado ou não. Vai determinar se você vai conseguir crer em Deus, a ponto de você se aliançar financeiramente, se aliançar com alguma pessoa, se aliançar fazendo a obra, ou não. Vai determinar se você permanece em pé ou não. Porque aquilo que você prioriza é a resposta que você vai ter. Aquilo que você prioriza é o que você atrai. Segundo ponto, presta bem atenção. O que entra em você determina o que sai de você. Por isso que é importante escutarmos vencedores. Por isso é importante escutarmos testemunhos. E o mais importante, por isso escutamos a voz de Deus. Como que você faz para a escuridão sair de um ambiente? Como que você faz? Você liga a luz, você acende a luz, não é? E a entrada da luz expulsa as trevas. Não é verdade? Então, eu quero atrair a luz para eu ser luz aonde eu estiver. Muita gente fica brigando com as trevas, sem ser luz, sem atrair a luz. Às vezes você não precisa ficar repreendendo os demônios só não, naquele ambiente. Às vezes é preciso você cantar ao Espírito Santo, e a graça, ela transforma aquele ambiente. Você sabe, todos aqui têm acompanhado, eu tenho contado alguns relatos, as pressões espirituais dentro do meu lar, né? Os feitiços que pessoas têm feito, e batalhas absurdas, aqui na esquina mesmo da igreja, né? Às vezes chego pela manhã, eu tenho que tirar as coisas dali, no meio do bairro, na frente da minha casa, coisas desse tipo. Então naturalmente você acaba tendo brigas ali sérias, né? Principalmente espiritualmente. Esse tempo atrás eu estava lá, aquela dor no peito, aquela coisa, falei, eu vou repreender, já vou ali na frente, já sei o que está acontecendo. Quando eu cheguei ali, falei, quer saber? Eu vou condicionar esse ambiente aí, porque é a minha verdade. E eu comecei a cantar um hino, talvez você conheça esse hino, né? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor, incomparável, Senhor, tu és.
Sua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos seus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Lembra desse hino? Não lembra? Então tá bom. Não deixe que a dúvida guie a sua vida. Não deixe que a dúvida guie a sua vida. Porque a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. Firme. Cuidado com quem estraga a imagem de líderes. Cuidado com quem desonra os pais. Cuidado com quem desonra o marido, a esposa. Cuidado com quem relativiza a Bíblia. Cuidado. Não deixe a dúvida guiar a sua vida. Focalize na palavra de Deus, nos louvores que miram a sua esperança à salvação. O que entra em mim determina o que vai sair de mim. Tem uma frase de Spurgeon que fala isso, né? Tem uma frase de Spurgeon que diz que a nossa vitória vai depender do quanto do mundo está dentro da gente ou não. Eu não quero que a amargura entre em mim. Eu quero que a paz do Espírito Santo entre em mim, transborde em mim. Irmão, você só quer carinho. Como? Desprendendo amarguras por onde passa? Reclamações, revoltas por onde passa? Apenas isso? Então aquilo que você permite entrar dentro de você vai determinar aquilo que vai sair de você. Jesus Cristo, ele veio para estender o reino de Deus. Quando ele chegava no ambiente, quando ele chegou, os discípulos estavam ali agitados, ele falou: paz seja convosco. Paz. Estendendo a paz, estendendo essa graça. Terceiro ponto: o que você respeita, você atrai. Você não atrai aquilo que você diz que ama, mas o que na prática você respeita. Eu estive no terreno da igreja esse final de semana, pastor Rogério Amorim, pastor Marcos Amorim, pastor Fernando Camargo. Olha, Deus sabe do que eu estou falando, mas eu estava tranquilo, porque nós caminhamos de uma forma correta. Mas tamanho respeito que eu tenho por esses homens de Deus, eu tenho respeito. Muita gente fala muita baboseira, mas eu tenho respeito por eles, e Deus sabe. Tamanho respeito era a tal ponto que o meu ombro, o meu braço ficou doendo uma hora ali. Conversamos bastante, andamos no terreno, fomos lá para baixo, vimos, e até, segundo eles, até possivelmente final do outro mês já se inicia o projeto ali, no pré-moldado. Dos 43 projetos que tem no Paraná, o nosso está encabeçando depois do projeto que está sendo executado nesse momento. Exatamente como foi passado para eles o projeto. Mas é interessante isso, E já vamos começar a laje do outro já, ali. Só o fato de mudar, mas já vamos começar a laje ali. Então, aquilo que você respeita, você atrai. Você não atrai o que precisa, mas o que você respeita. Meu irmão, a pessoa, você conhece aquela pessoa que quer ter muito dinheiro, mas não para escutar quem tem muito dinheiro, porque acha essas pessoas arrogantes. Já viu isso? É interessante, né? Acha que uma pessoa que tem muita coisa para administrar, resolve situações polêmicas e conturbadas, e sem entender ou desprezar o que é firmeza de caráter. Não os respeita. Você conhece aquela pessoa que quer ter unção, mas não respeita quem tem unção, vive sentando pau em quem tem unção? A pessoa vive falando mal de pastores, mas geralmente são as pessoas que mais precisam deles. Mais precisam. A pessoa quer casar, mas tem um discurso que homem é tudo igual, só muda de endereço. A pessoa quer casar, mas tem um discurso de que mulher é tudo interesseira. Que respeito é esse? O que você acha que você vai atrair? A prova do respeito é o investimento que nós damos do nosso tempo para aprender sobre.
Presta atenção, a prova do investimento é o respeito pelo tempo que nós temos sobre isso. Quando eu estou numa livraria, e eu olho e vejo um livro do Watchman Nee, Mike Murdock, eu gosto muito porque eu acho ele muito organizado nas ideias. Embora o Watchman Nee ele seja o inverso do Murdock, se tratando da organização, do tipo de diálogo ali, eu acho revelador e profundo os livros do Watchman Nee. Muito interessante. Então eu tenho respeito tremendo. E aquilo que aquele homem demorou 50 anos para aprender, para escrever, e isso foi deixado escrito, eu aprendo ali em algumas horas. O que você respeita, vira-se a você. Isso é na prática. O que você não respeita, há de fugir de você. Eu não posso ficar criticando uma mensagem de prosperidade e depois perguntar o porquê que eu não prospero. Algumas pessoas querem dinheiro, mas não querem aprender. Outros querem honra, mas não respeitam nem pai e nem mãe. Conhece pessoas que vivem exigindo respeito? Conhece pessoas que vivem fazendo esse tipo de coisa? Meu irmão, você só será um bom líder se você for um bom liderado. Será um bom pai, uma boa mãe, se você for um bom filho, ou no mínimo entender e reconhecer isso. No mínimo entender e reconhecer isso. Em tudo isso, veja o que você está atraindo. Em tudo isso, eu pergunto para você, você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com aquilo que tem se apresentado para você de uma forma rotineira? Ou você acha que a vida é trabalhar, lavar a louça, pagar boleto e morrer? Porque às vezes não está morrendo. Aliás, às vezes não está vivendo, né? Às vezes você não está vivendo. Você acha que a vida é só questionar? Veja o que você anda respeitando. E chega de patinar no mesmo lugar. Nesse ano, meu irmão, você vai atrair bênçãos garantidas para você. Porque você atrairá o respeito de pessoas, você atrairá os favores, você atrairá o bem. Em julho, em agosto, você verá os frutos de tudo isso. Por isso que eu quero orar para você responder o seu chamado. Porque eu conheço muitas pessoas que vivem correndo atrás de prazer e no final de tudo só tem dor. Vivem correndo atrás de dinheiro, no final de tudo só tem dívida. Vivem correndo atrás de experiências psicodélicas e no final de tudo só tem frustrações. Ou algumas pessoas que só correm atrás do passado e jamais conseguirão alcançar isso. Porque a Bíblia nos ensina que fé é para frente. A fé é para frente. E eu quero orar para que os seus olhos sejam abertos, para você enxergar o que você anda atraindo. O quê? Porque eu me questiono nisso também. Todos os dias eu paro para pensar a respeito disso. Se coloque em pé em nome de Jesus. Põe a mão no teu peito assim. Fecha os teus olhos. Eu quero que você contemple a sua vida ao redor. Eu quero que você contemple, talvez, a prisão em que você está vivendo. O calabouço que você está vivendo. A insatisfação de vida que você está vivendo. Igreja mais igreja. Casamento mais casamento. Emprego mais emprego. Engorda e emagrece. E aí? Você está satisfeito com a tua vida? Hoje eu vou orar. E você terá as suas palavras ungidas nesse momento diante da tua sinceridade com Deus. Para que os teus olhos sejam abertos diante das respostas que você terá com relação a isso. Você vai mudar a tua semente, portanto, a sua colheita será diferente. E eu tenho certeza que as coisas acontecerão na tua vida. Quando você respeitar, na prática, respeitar a palavra de Deus. Quando você entender que aquilo que entra em você vai determinar o que sai de você. Quando você entender que o que você respeita, você vai atrair, na prática. Eu vou orar por você agora.
E dentro de você, você vai dar passos de fé. Você vai ter avanços de fé. Tem até uma música que diz, né? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Lembra desse corinho antigo? É bem antigo, né? Deixa a luz do céu entrar e você vai ver o que vai sair da tua vida. Algumas coisas não vão ter sentido mais e você vai transbordar paz. Eu vou orar por você. Deus Todo-Poderoso e Fiel, aquele que no mesmo caos que estava, a sua presença reorganizou todas as coisas. E eu estou diante de pessoas, Pai, que têm enfrentado uma rotina desgastante. Pessoas, Pai, que têm contemplado a vida e está percebendo que está morrendo sem viver. Sem viver pelo menos o que o Senhor nos disse para viver, sem viver de dentro para fora, sem ter a graça sobre a sua alma, sem ter a vida que a fé proporciona. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor que venha revigorar a alma dessa pessoa por esse passo de fé, que o Senhor venha esclarecer a esses olhos, nessas decisões que essa pessoa tem tomado, o que é vida. Pai, dá a graça do entendimento, meu Pai, porque Satanás tem se aproveitado e tem trazido apenas um cansaço de uma vida que não tem valido a pena. Que essa pessoa possa responder a esse chamado perfeitamente como o Senhor tem apresentado aos apóstolos, como o Senhor apresentou aos apóstolos, tem apresentado a cada um aqui. Em nome de Jesus, fortifica a fé, traz o cuidado dessa fé, traz, meu Deus, um novo entendimento e uma ministração contemplativa, para que essa pessoa, Pai, venha fazer escolhas segundo os valores da Tua palavra, e venha ter resultados do alto para a salvação. Meu Deus, é muito egoísmo da nossa parte conhecer a Jesus e não falar de Jesus para quem não conhece. Pai, então em nome de Jesus, ministra esse ministério sobre a vida de cada um aqui. Abra os olhos e amarra, Pai, toda e qualquer atitude satânica que tenta prender a mente e o coração desta pessoa, pois nós colocamos por terra todo esse mal, Pai, declarando a Tua graça em nome de Jesus.